Vim aqui. Eu acho que eu fico Agora mais aqui a gente segura. já tá ao vivo, tá, Suzana? Ah, tá bom. Tá bem. Que bom estar aqui contigo, Silvana. Tudo bem? Bem, Vamos ótimo. esperar um pouquinho o pessoal entrando e aí a gente já Sim, começa. tá certo. Muito bom. Vou te agradecendo o convite, né? Por nós podermos estar pensando num assunto tão importante, né, Silvana? Legal, é verdade, Suzy. Acho que é muito importante Sim. nesse momento que a gente vive de pandemia também poder falar um pouquinho com as pessoas, trocar informações, né? Se Sim. ajudar, na verdade. Aham, sim. Porque acaba sendo uma categoria bastante, vamos ter até cuidado, mas excluída, né? Essa Verdade. discriminação que existe, né, com o idoso, né? Sim, sim. Aham. Já tem algumas pessoas aí nos assistindo. Eu acho que a gente vai começar, então. Certo. Falta o quê? Um minutinho? Quer aguardar mais um minutinho? Falta um minutinho. Já está É, compartilhado aí também no teu Face, para os teus amigos também tá, acompanharem. tá certo, sim, que bom, que bom. Uhum. Ali, vamos começar então. Tá Bom, certo, sim. eu Uhum. tive a ideia de fazer essa live, para quem está nos assistindo aí, como a gente Uhum. comentou, de trocar experiências, poder de alguma forma ajudar as pessoas nesse momento que a gente vive. E por que do assunto idoso, então, né? Eu tenho os meus pais que são bem Sim, idosos, acho que a maioria conhece o seu chaveiro de Carly, né? Com sim, uma 80 pessoa anos, muito é, simpática, né? Sim. com 80 anos que continua trabalhando e que se ele parar de trabalhar é impossível para ele, é uma coisa que não pode chegar na vida dele é parar de trabalhar. Minha mãe que tem 72 anos. E a gente está nesse momento de isolamento, de cuidados, vendo que eles estão sofrendo muito com isso, né? Da Sim. questão de não poder sair, essa questão dos Uhum. cuidados, que às vezes é bem difícil também para o idoso. E aí, Uhum. convidei a Suzana, né? A minha querida prof, e Obrigada. também minha Minha querida psicóloga, aluna. para conversar um pouco. Sim, tá certo, Então, eu sim. vou apresentar para vocês a Suzana. Eu já falei um pouquinho, então, do que vai ser essa nossa live, né? O Uhum. objetivo, então, que é para tratar sobre o emocional do idoso. E a Suzana, então, foi professora de matemática por 30 anos Que e há legal. 10 anos está atuando, então, como psicóloga. Tem a sua Uhum. especialidade na terapia sistêmica individual e casal e está Uhum. fazendo uma pós-graduação em terapia do esquema. Então, bem-vinda, Suzana, nessa nossa live. Sim, obrigada, Silvana. Eu vou dizer que tu foi uma aluna, né, muito Ah, especial. Te agradeço a confiança e dizer que eu não via diferente um futuro para ti, tá? Uma pessoa sempre muito dinâmica, assim como aluna, e agora se estende na sociedade também. Parabéns, Silvana, parabéns. Que bom a gente. obrigada. Sim, muito bom a gente se debruçar sobre esse tema tão delicado, né? Que é o idoso, né? Como é que fica o emocional do idoso nessa pandemia, né? E eu poderia te dizer assim que por muitas vezes a gente percebe o idoso sendo criticado, né? Por sair, né? Tentar vai em busca desses amigos que ele não tem tido mais contato, né? E sem Uhum. máscaras, né? Isso tem nos preocupado e tem deixado a população toda assim se perguntando o que esse idoso está fazendo na rua, né? É verdade. Mas sim, mas eu diria assim para ti, ó, foram nesse momento, né, de isolamento e de pandemia, foram muitas informações, né, que elas vieram assim de um jeito avassalador para cima de todo mundo, né? E o idoso, ele teve uma certa dificuldade de assimilar todas essas informações, né?
porque de repente para ele assim tudo mudou, né? E eles Muito perderam essa rápido. muito rápido e perder essa liberdade de ir e vir, né? Que era uma forma assim de ele poder curtir esse momento da vida dele, que ele já estaria com a vida praticamente estabilizada, e aí ele que se reinventar, mas nem ele sabia o que é essa palavra, nem todos sabem o que é essa palavra de se reinventar, né? É. E eles, sim, ficaram com muito, muito medo, né? O que E, acontece? e- A rotina acaba nos organizando também. E o idoso já tinha a rotina dele, assim como nós temos a nossa rotina, né? Mas é um pouco mais difícil, né? Nesse momento de ter que agregar uma porção de coisas e ele se vê lá sozinho dentro de casa, né, Silvana? Pois é, a gente Sim. percebe também que não é todo mundo, mas algumas pessoas têm uma Uhum. dificuldade de entender esse lado do idoso, que às Sim. vezes ele também é uma pessoa que mora sozinha, ou que é só o Sim. casal, que não pode ter o auxílio dos filhos para fazer as Uhum. compras, para pagar contas aí no banco. Uhum. Então a gente Uhum. ouviu muitas críticas de só tem os velhinhos na rua, olha só, tá cheio de idoso na rua, estão na fila. Então, essa Uhum. questão da empatia com o idoso, acho que é muito importante, porque a gente não sabe o que está passando na vida deles, né? Sim. Então, às vezes, eles precisam mesmo estar ali. Uhum. Por exemplo, o meu pai, se ele não for trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer com ele, vou ter que amarrar ele dentro de casa. Ele não quer deixar de trabalhar, isso que ele tem problemas sérios de saúde, ele Sim, sim, sim. ficou muito mal no último ano, enfim, ficou na Uhum. UTI, mas Uhum. é a vida dele. Então, a gente Sim. tenta da melhor maneira explicar, falar dos cuidados, mas a Uhum. pessoa ela tem consciência, ela sabe, então ela também tem esse lado de ela decidir o Uhum. que ela quer fazer da vida Sim, dela, né? um pouquinho, sim. Silvana, acontece que nesse isolamento, aqui colocando a minha bateria, neste isolamento, essa mudança de comportamento, ela também gera uma mudança de sentimento nas pessoas, né? Então, esse idoso que a gente vê caminhando e se descuidando um pouco, ele está triste, né? Ele está negando essa realidade do tipo assim, eu sou onipotente, esse coronavírus não vai me pegar, né? Então É, tem um misto assim de tristeza, ele está com raiva, ele está negando, ele está irritado e ele está muito inseguro, né? E isso somatiza no próprio corpo, né? Ele somatiza e aparecem alguns sintomas que para ele também acabam culminando o isolamento e esses sintomas estranhos. Eu estou com dor de estômago, eu estou com taquicardia, né? Que é muito do emocional também. Eu estou com suores, eu não estou dormindo direito. E aí ele vai para a rua. E a gente, sim, tem que ter muita, mas muito respeito com essas pessoas que a gente encontra, né, na sim, rua, procurar ser mais empático possível, né? Penso assim que estar em isolamento não necessariamente é solidão, mas a maioria dos idosos estão na solidão, né, Silvana? Aí eles saem, né? é como se E eles as... estivessem numa prisão, né, dentro de casa nessa situação. É como Sim, se sim, ali já tipo fosse decretada, nós vamos morrer, então não temos mais o que fazer, né? sim, sim. Porque é muito diferente ficar em casa porque se quer e ter uma imposição para ficar em casa, né? Então, eu vejo assim que é muito importante a gente exercitar essa compaixão com esses velhinhos que a gente encontra. E tem um outro detalhe: a gente chama velhinhos no sentido carinhoso, mas tem Uhum, idosos que eles não se percebem frágeis. Não, eles são ativos, que como tu desse o exemplo do teu pai, né? Então, se a sim. gente tiver um olhar de discriminação em cima desse idoso, o que vai acontecer, né, com o emocional dele? Né? Então, a É gente tem, verdade. assim,
Não que ficar até, vamos dizer assim, ó, a gente acaba desenvolvendo uma intolerância, a gente não aguenta ter que parar na sinaleira para que o idoso passe. Mas como não, né? Se esse idoso contribuiu para que essa cidade crescesse, né? Esse idoso trabalhou, ele é pai de família, né? Ele é um avô, ele é um amigo, e a gente precisa, assim, dar colocar um rosto nesse idoso, né? Nessa massa de idosos, que eles têm É um isso que rosto, você está né? falando, isso que você está falando é o que Uhum. falam como velhofobia, né? É uma discriminação que a gente tem hoje contra os idosos, que a gente Uhum. percebe no Uhum. dia a dia. Eu já tive exemplos de estar na fila do Uhum. banco e pessoas Uhum. reclamando que eles estavam ali no horário Sim, que, por exemplo, quem é da empresa precisa fazer as coisas rápido. E aí eles sim. têm as fichas preferenciais, acabam sendo chamados antes. Mas Uhum. essa velhofobia aí é uma Uhum. questão muito aqui do nosso país, Uhum. do nosso, né, da Sim. nossa, como é que se Cultura, diz, do nosso continente aqui, né, certo? que Sim. se fosse ver lá no Oriente, são tratados diferente os idosos, Sim. com muito mais valor, né? Tu sabe, Silvana, que não é uma novidade que eu vou dizer, com certeza muita gente já leu sobre isso, mas no Japão, quem não tem um idoso em casa, e é um pouco difícil porque eles são longevos, né? Eles vivem bastante, mas no Japão, quem não tem um idoso em casa, eles adotam um idoso. É a coisa Olha, mais linda e mais interessante de ver, porque esse idoso é considerado aquela pessoa que pode aconselhar, aquela pessoa que vai sentar com os netinhos contando história, né? É uma pessoa muito respeitada pelas experiências que teve, né? E aqui eu estive num tempo atrás lendo um livro da Miriam Goldenberg, que ela diz assim, enfaticamente, inclusive eu anotei para não esquecer bem direitinho as palavras, né? Os velhos são considerados inúteis, desnecessários e invisíveis, né? Porque nós os transformamos assim, mas não é dessa forma que tem que acontecer, né? Nós temos que mudar esse paradigma, né? porque nós vamos E chegar lá também um dia, né? sim, A gente sim, acha agora que está tudo bem, que é capaz, pois é. mas o quanto está mudando a sociedade, de que hoje em dia o Uhum, idoso, se ele está nos ajudando, né? Enquanto família, eles estão uhum. voltando a nos cuidar, porque ou eles cuidam dos filhos, né, que têm as É, suas atividades, ou acabam cuidando dos netos. os É o netos. caso também da minha mãe, que cuida da minha filha quando eu preciso sair, quando eu preciso Sim, trabalhar. sim, E sim. acaba, em algumas famílias, isso se tornando Uhum, difícil também para o idoso, porque ele já tinha uma renda, quem é aposentado, por exemplo, uhum, e tem que agregar mais gente na família para ajudar a cuidar, né? sim. É, a gente chama também isto, assim, ó, assim como acontece o fenômeno do ninho vazio, né, que os filhos vão e os pais ficam, também existe um outro fenômeno que se chama de porta giratória. Essa porta giratória, o que que acontece? Os filhos vão, têm os seus relacionamentos, muitas vezes não dá certo, e esse filho traz o neto para casa do idoso, do pai e da mãe. E aí é o que tu colocas, né? É uma renda que o idoso não esperava, e ele faz isso com muito amor, mas de repente ele vai lá e deixa de comprar uma medicação que ele precisa para dar sustento a, porque o idoso, o pai ou a mãe, jamais abandonarão os seus filhos, né? Sim. E eles sempre dão um jeito. E é esse olhar que nós temos que também ir desenvolvendo, porque a gente aprende pelo exemplo também. Então, quando um neto vê que o pai cuida do seu pai, né? Quando o pai Uhum. cuida do avô, esse neto está aprendendo e ele vai repetir o modelo positivo, né? É repetir o modelo que o pai dele está fazendo e que a mãe está fazendo, olhando para essa avó, né? Sim. E então eu vejo que é tão importante a gente poder estar aqui e poder chamar a atenção dessa questão, né?
para as pessoas que estão nos ouvindo, porque idoso e velho são coisas diferentes, né? Nós podemos ter um idoso de 80 anos e ter um velho de 30. Ah, é verdade. Né? Então, está Uhum. muito na nossa cabeça, né? Tudo isso. E eu vejo quanto a cidade, quanto nós precisamos. Se tivermos oportunidade de ter um idoso, tudo bem, ótimo, vamos aproveitar esse momento. Mas caso contrário, quanto lindo não seria, passa aí pela praça, tem ali 2 idosos sentados conversando, por que não poder parar, perguntar, nossa, o senhor lembra quando é que a nossa torre foi construída? Né? O senhor tem histórias para me contar? Ouvi-los. O idoso gosta Isso. muito de passar o que viveu, e a gente aprende muito com isso, né? É verdade. Uhum. Inclusive, eu tenho exemplo dessa semana que eu entrevistei o seu José Souza. Ele é aqui de Isso, Flores, mas trabalha em sim. vacaria. E como eles Aham, eu gostam de ouvi. contar e como são conhecimentos riquíssimos que Sim, tem para nos sim, passar. Eu sim. também trabalho com pesquisas e a gente entrevista as pessoas na rua, e aí, Uhum. quando tu para com o idoso para conversar, com certeza vai se estender a entrevista, né? Porque eles Sim, querem sim. desabafar, querem É. comentar, eles querem se sentir assim Uhum. valorizados, né? E no Valorizados. fim, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo isso com eles. E acaba que a gente tem assim uma tendência de tratá-lo um pouco infantilizados, né? A gente não dá a voz que eles precisam ter, né? Porque Uhum. esse idoso, esses idosos, eles têm um rosto, né? Eles fazem parte das nossas redes de afeto. Então, quando eles Uhum. encontram alguém que dá atenção, que conversa, nossa, é como valorizá-los tanto que a autoestima deles cresce, né? Pois Então, é. muito importante. Sim, sim. Suzy, assim, uma coisa também que me chama atenção é no nosso município, a gente não tem uma política clara de atenção ao Uhum. idoso, né? A gente tem algumas atividades assim isoladas, como Sim. são o grupo da terceira idade, que fazem atividades. Mas Aham. a minha preocupação também com esse grupo é Uhum. que vai chegando uma certa idade e as pessoas vão percebendo, vão tendo percas na sua vida, né? Ou é a perca, então, motora, a Uhum. perca, talvez, do emprego, que vai ter que se aposentar, da Sim. perca de amigos próximos que vão falecendo, Uhum. do próprio cônjuge também. Sim, São situações que a pessoa vai se colocando, talvez, num estado de depressão, né, de luto, sim, sim, e que precisaria ter uma atenção. E a sim. minha ideia, inclusive, seria de propor que tivessem grupos de atenção para os idosos, né? De conversas Maravilhoso. nesse sentido. Esse Sim. assunto de preparar o idoso Uhum. para a morte, que é inevitável, que é para todos. E que é um Sim, assunto que a gente tem muito medo de falar, e quem é sim. mais idoso também tem isso, que se vai falar Uhum. é porque vai morrer, né? Então, a É, dificuldade que as pessoas têm de tratar esse assunto. sim. Isso que tu traz, Silvana, é extremamente importante, porque todos temos medo da finitude, né? Todos temos medo do fim. A gente não sabe como vai ser o nosso fim e todos nós temos um fim, né? E isso que tu traz muito, a gente chama de morte simbólica. Que são as mortes simbólicas? Elas acontecem desde o momento que a gente nasce, né? Quando eu perco alguma coisa, quando aquilo que eu sonhei não se realiza, eu vou tendo várias mortes simbólicas. E isso, no decorrer da vida, ele vai acumulando de tal forma que, se não for trabalhado, eu vou viver numa desesperança, né? Não tem coisa pior para o idoso é que perder a esperança, né? Pois E eu é. vejo assim que, digamos, tu falaste flores, né? Toda sociedade que não cuida dos seus idosos é uma sociedade que não tem referências. Então, que Uhum. bom se tu tiver alguns planos, que bom se tu pensar, né? Se e nós pensarmos, né? Me engajo contigo, se surgir algumas ideias, posso ficar à disposição para
para Obrigada. conversas, para palestras, né? E, Uhum. e sim, os ciclos de vida a gente vai encerrando da forma como der. E que bom se eles forem encerrando com qualidade, né, Silvana? É verdade. Suzy, nós Sim. combinamos de conversar mais ou menos uns 20 20 minutinhos, minutos, então chegamos na a gente hora, está né? quase no final. E Sim. aí, uma coisa que é importante a gente ressaltar, então, de como conversar com os idosos, né? Nós, como Aham. conversar com eles sobre os cuidados, né? Essa questão Certo. da prevenção, de como ser Aham. mais afetuoso, Sim. de como conversar esse assunto com eles. Como é que tu pode Sim. nos dar umas dicas, então? Sim, eu vejo da seguinte forma, né? E assim tem muitos exemplos e muitos, vamos dizer assim, muitas formas diferentes de pensar. Eu percebo assim, até pela experiência que já tive com pais bem idosos, minha mãe que faleceu com 97 anos, o que que eu sentia e o que que eu vejo? As famílias que têm um idoso em casa, né? Elas precisam ser muito criativas, né? Elas têm que exercitar o diálogo, mas é aquele diálogo assim, sentado ao lado do idoso, ouvir o que ele tem para dizer, perguntar, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, pai, nono, como é que tu tá? Como é que estão os teus remédios, nono? Tá tudo certinho? Tá tomando direitinho? Porque se o idoso começa a se atrapalhar um pouco, até porque esse momento é um momento confuso, né, para eles, a gente poder estar do lado, eles precisam se sentir seguros. Tá? E se Uhum. nós tivermos muita dúvida nesse sentido, a gente via internet e hoje, graças a Deus, os meios de comunicação estão aí, as redes maravilhosas, né? Que se o idoso tem um celular, ele pode, ele, a família, fazer videochamadas, ficarem próximos diariamente, conversarem, né? E tem na internet uma cartilha, vamos chamar assim, que o nome é O que Fazer. Nessa cartilha, que é facílimo de acessar, né, tem um roteiro de como a gente pode seguir e que ideias a gente pode ter para dar assim um sentido para essa pandemia, para esse isolamento do idoso, né? Para que ele não fique Uhum. entediado. Então ali tem exercícios físicos, a leitura, visitar museus virtualmente, que é uma coisa, né, maravilhosa, dançar, cantar, escrever a própria vida, né? Mas assim, a família não pode passar uma ideia de que o idoso está sendo um peso, né? Não passar uma ideia só que a gente está tendo uma preocupação. Não, a gente tem que ter interesse por eles. E eles sentem isso no olhar da gente, né? Legal, E Suzy. hoje, por falar em olhar, nós estamos sem máscara porque nós estamos aqui sozinhas, né? Cada uma no seu espaço. Sim. Mas desde que a gente coloca a máscara, é impressionante como o olhar vai falando, né? Ah. O olhar fala se tu tá triste, o olhar fala se tu tá sorrindo. Então, prestar atenção no olhar do idoso e a gente passar um olhar bem empático para eles. Não sei se Que respondi o que legal. tu queria, Silvana, Com né? certeza, Suzy. Mas, Sim, com mas certeza. Eu mais acho ou que menos é por aí. esse assunto Sim, renderia bastante, né? A gente poderia sim, conversar muito sobre isso. E a gente que sim. tem essa vivência com eles, eu Uhum. me espelho muito no meu pai e na minha mãe, do exemplo que eles são para mim, né? De como eles tiveram Legal. determinação, de como construíram a vida Sim, sim. o que eles passaram para mim de valores que são muito importantes que eu quero passar para minha filha agora. Ai, que lindo Então, te isso. agradecer essa oportunidade da Obrigada. gente conversar um pouquinho. E se a gente Obrigada, ajudou também, né, as pessoas que estão nos assistindo, Silvana. espero que sim, com as tuas Sim, dicas. Eu acho que tu é uma profissional excelente, né? Eu sou obrigada. suspeita em falar, porque tu me ajuda muito, né? Que bom. E a gente faz Mas, com amor, Silvana. A gente faz com amor, ah, tá? A psicologia também então, tem uma máxima, né, que diz: se tu acolher com amor, 90% o caminho já está aberto, né? Vamos dizer assim. Os outros 10 legal. a gente busca conhecimento, né? Obrigada, Então tá, Silvana. pessoal. Um Imagina, abração, pessoal um que nos abraço para todo assistiu, mundo. Um abraço para todos que estão aí, né, nos vendo e com certeza vão passar adiante muita coisa.
que a gente falou. Vamos todos superar isso logo e obrigada a quem nos assistiu. Também, se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, né? Sim. Nós estamos Sempre à disposição aí. Verdade. Tá legal, pessoal? Obrigada mesmo, Suzy. Um abração. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigadão. Até mais, pessoal. Bom dia para todos. Tchauzinho. Obrigada. Tchau.